Olá, sejam bem-vindos a este pequeno tutorial de como utilizar a ferramenta Evolução da Leitura que podem encontrar no Teams dentro do sistema fechado Office 365. Como é do vosso conhecimento, podem utilizar o Teams na versão browser ou na aplicação que previamente tenham instalado no vosso computador. Também convém realçar que deverão utilizar a ferramenta Evolução da Leitura numa disciplina disciplina equipa, da qual sejam proprietários e que já tenham, obviamente, os alunos incluídos nessa área do Teams. Vamos, para o efeito, utilizar uma equipa que já tínhamos criado com professores para uma microformação interna sobre precisamente esta opção e que se chama a disciplina ou a equipa Formação Interna e Evolução da Leitura. Ao entrarmos dentro da nossa equipa, podemos encontrar do lado esquerdo a opção Tarefas e é aí que devemos clicar em primeiro lugar. Ora, quando acedemos a Tarefas, a aplicação fornece-nos informação sobre todas as tarefas que já foram desenvolvidas com os alunos, os formandos ou os professores com papel de alunos que temos nesta equipa. No caso, tratam-se de 48 docentes que estavam, obviamente, a fazer o papel de alunos nesta equipa. Estão então 3 tarefas, a primeira sobre tarefa com o título Tarefa de Evolução da Leitura sem avaliação definida, que categorizamos com contos, e já falaremos sobre estas etiquetas ou categorias. Tinham à partida inscritos 48 docentes, 25 entregaram a tarefa e foi dada informação, feedback aos alunos a 24 alunos, neste caso são docentes, 24 deles. Podem ver então na barra de cima 3 menus disponíveis, um para as tarefas atribuídas, outro para aquelas que foram devolvidas as informações e outro que permanecem em rascunhos. Na opção etiquetas podemos filtrar as tarefas pela tipologia de etiquetas que nós próprios docentes optamos e escolhemos para cada uma das tarefas e falaremos disso já daqui a pouco. Portanto, no caso, se quiséssemos ver apenas a partir de contos, selecionávamos contos e a aplicação, obviamente, filtrava todas as tarefas pela opção contos. Então, afinal, o que é que são estas etiquetas? As etiquetas são uma forma de organização das tarefas que seja mais fácil para os docentes depois visualizarem quando o número de tarefas é maior do que aquelas 3 que temos no ecrã. Se forem apenas 3, 4, 5 ou 6, é dispensável a utilização de etiquetas. A etiqueta pode ser uma forma, por exemplo, no primeiro ciclo, onde a equipa é formada apenas pelos docentes e com uma única equipa, não há equipa por disciplinas, e assim sendo, podemos usar os canais ou as etiquetas para organizar as tarefas por disciplina. E nesse caso teríamos que criar uma etiqueta para matemática, outra para português, outra para estudo do meio e por aí fora. No caso do segundo e terceiro ciclos, cuja organização já está feita pelo binómio ano-turma e disciplina, podemos usar as etiquetas, por exemplo, para organizar as tarefas por domínio ou tema. Lembro-vos que as tarefas não terão necessariamente que ser tarefas de evolução da leitura. Contudo, a questão que se coloca agora é como é que se pode criar uma tarefa de evolução da leitura. Começamos por referir que é determinante que os docentes tenham, ou em PDF ou em Word, a leitura que pretendem que os alunos façam, o texto que pretendam que os alunos leiam. Começamos então por optar no fundo da página por criar e a partir daí tarefa. Começam por introduzir o título na tarefa, por exemplo, exemplo de tarefa de evolução da leitura e de seguida optar pela etiqueta correspondente. Imaginem que a etiqueta não está aqui escrita. Nós podemos, por exemplo, criar uma etiqueta a dizer leitura clássicos. Podia ser textos científicos. Carregam no Enter e a etiqueta fica criada e disponível nesta tarefa, assim como numa próxima aparecerá essa informação disponível para que a possam escolher. De seguida, deverão escolher e escrever as instruções que pretendem dar aos alunos.
nomeadamente no caso da evolução da leitura, deverão referir que eles devem aguardar a contagem regressiva que aparece no ecrã e a seguir a isso deverão ler o texto que veem no ecrã e, por fim, submeter o áudio ou vídeo conforme a opção que escolham. Portanto, eu só para não ficar esta linha em vazio vou escrever aqui um conjunto de caracteres, completamente ao acaso, e a seguir a escrever as instruções, vamos anexar a tarefa de evolução da leitura e vamos optar aqui por evolução da leitura. Ora, quando assim carregamos, aparece esta abelhinha que vai percorrendo os microfones que são flores e dá-nos a opção de importar o ficheiro do Word ou PDF ou procurar na biblioteca da amostra. A biblioteca da amostra está em língua inglesa, portanto não vão encontrar possivelmente o texto que querem e podem sempre importar a partir de um PDF ou Word e não se preocupem se esse documento, esse ficheiro tem ou não imagens, porque a plataforma irá ignorar essas imagens. Portanto, vamos carregar a partir deste dispositivo, onde já tenho o Word com o conto da princesa e da ervilha, e portanto a seguir ele faz numa leitura de cerca de 2 segundos o texto que estava no PDF ou no Word e que eu posso depois editar, quer no título, suponham, eu aqui coloquei uma maiúscula, é indiferente, quer depois até em algum parágrafo, algum estrangeirismo que apareça, alguma palavra que não foi bem lida, todas essas opções que vocês acharem convenientes. Por fim, carregam no visto. Vejam também que podem visualizar a forma como este texto irá aparecer aos alunos carregando em vista de estudante. Ao carregar em vista de estudante, podem sempre sair da vista ou podem iniciar para perceber como é que esta tarefa aparece aos alunos. Aparecerá desta forma e os alunos deverão carregar na opção iniciar. A seguir é começada uma contagem regressiva e a partir daí começa a gravação e eles devem começar a leitura do texto respectivo. Por fim, vamos sair da vista para deixar de o ver e agora vamos categorizar os níveis de leitura. É uma opção que não está predefinida, portanto vocês podem categorizar este nível, imaginem, do nível de iniciação para textos mais básicos, intermédio para textos no nível intermédio e avançada para textos cuja dificuldade seja maior, ou categorizar 5 tipos de níveis de leitura, o que encontrarem e que acharem mais correto à vossa situação, ou até não inscrever nada. Depois optar pelo género, se é ficção ou não ficção, colocar aqui não ficção a título de exemplo, o número de tentativas que o aluno tem, se pode repetir ou não 1, 2, 3, 4, ou se é ilimitado, vamos colocar 3, portanto assim sendo o aluno poderia repetir, regravar o vídeo 3 vezes, se tem um limite de tempo, portanto não queremos que ele demore mais de 2 minutos e portanto escrevemos 2 minutos, ou se acharmos que não pode demorar mais de 3, escrevemos 3. Se queremos uma sensibilidade diferente daquela que está predefinida para a pronúncia, isto é importante, vocês conhecem os vossos alunos, saber se há problemas maiores de dicção e portanto queremos menos sensível, mais sensível ou por definição. E por fim o instrutor da leitura. Este instrutor da leitura é uma forma automática como a plataforma fornece 5 palavras mais desafiantes aos alunos no final da sua leitura e lhes requer, obviamente, que eles treinem essas palavras no fim. Portanto, é uma opção automática que nós podemos ativar ou desativar. Por fim, se requer a utilização de vídeo ou se é apenas o áudio. Portanto, se não quisermos vídeo, colocamos que não, se quisermos vídeo, colocamos que sim. Depois carregam no seguinte e automaticamente já temos a questão praticamente terminada. Falta agora definirmos se queremos dar uma pontuação, no caso já não queremos treinar a leitura, mas queremos avaliar e classificar a leitura, se o queremos fazer, ou se queremos utilizar uma lista de critérios. No caso, não vamos explorar para já estas duas situações, com muita profundidade, mas podem colocar, por exemplo, 100 pontos, e neste caso vocês dariam livremente o número de pontos que achariam interessante. Ou então, interessante e adequado à leitura que foi feita, com base nos critérios intrínsecos já à vossa própria realidade. A segunda hipótese é usar uma lista de critérios. No caso, podem adicionar uma lista de critérios à vossa própria lista de critérios que já têm,
ou carregá-la, e portanto terão que a escrever à mão, ou a carregá-la a partir de uma lista de critérios de avaliação, e no caso lembro-vos, para quem esteve na formação, que já lá temos esta lista de evolução da leitura carregada, mas também chamamos a atenção que o formato onde tem, se vocês abrirem esse formato no Excel, vão achar estranho e portanto não o façam, ele serve apenas para carregar, e isso será carregado e aparecerá tal e qual como está aqui. Portanto, no caso, era uma rúbrica ou rúbricas para avaliar a evolução da leitura, e são só um exemplo, que permitia também que fosse classificada com pontos. Portanto, se eu aqui desativar, deixa de ter sentido a classificação por pontos, e que é definida por uns poucos de critérios, como veem, desde a pronúncia, dicção e voz, correção linguística, ritmo, por aí fora, e depois dos níveis de proficiência. E o professor que for avaliar esta tarefa depois terá que escolher para cada um destes critérios o nível de proficiência que acha adequado ao aluno. Eu vou cancelar, se a vosso objetivo for apenas que eles treinem, portanto não faz sentido sequer darem pontuação. Nesta opção, não atribuir aos alunos adicionados à turma no futuro, se estiver acionada esta opção, todos os alunos que venham a ser introduzidos na turma de futuro não têm acesso a esta tarefa. Se optarem por atribuir a todos os alunos adicionados a esta turma no futuro, um aluno que entra amanhã, mesmo que a tarefa tenha começado hoje, vai ter esta opção também disponível para ele. Finalmente, se querem que seja dada esta tarefa, seja fornecida a todos os alunos que estão inscritos na turma, ou se porventura querem a estudantes individuais, e nesse caso devem optar por estudantes individuais e escolher o ou os estudantes para os quais querem atribuir ou aos quais querem atribuir a tarefa. Finalmente, neste campo da etapa conclusão, é a opção que vocês têm de agendamento da tarefa e de data de limite de entrega. Portanto, se a querem agendar para o futuro, ou seja, em vez dela aparecer de imediato aos alunos, apareça só daqui a 2 dias, e definem também a data de conclusão, e portanto podem optar pela data de entrega que mais vos se adequar à vossa organização da turma. No caso, esta automaticamente está definida para amanhã, dia 3, à meia-noite, portanto menos um minuto à meia-noite, às 23h59. Finalmente, findo esse momento, podem carregar em atribuir e os alunos receberão informação que neste momento o professor lhes atribuiu uma tarefa para eles realizarem. Eu vou obviamente eliminar para os colegas que estão nesta formação não receberem essa informação, senão vão achar que isto foi um exemplo, e vou a título de exemplo mostrar-vos apenas a informação que depois pode ser recolhida do trabalho feito pelos alunos. Portanto, por exemplo, em cima desta tarefa que já foi analisada, temos os colegas que eu, por opções, tapei o nome, por opção, obviamente, como entendem, tapei o nome. Alguns viram, não responderam, outros entregaram com atraso, outros nem sequer entregaram, nem viram. Deste lado, por devolvida, vocês encontram todos os colegas de quem foi devolvida a informação e, obviamente, o tipo de feedback que foi dado a este colega. Se clicarem em cima do nome do colega, poderão visualizar o vídeo que está tapado aqui com esta imagem do aluno, no caso é uma colega, a ler, a efetuar a sua leitura, mas também o número de palavras corretas por minuto e a sua taxa de precisão, os erros de pronúncia, de omissões, de inserções. Omissões são palavras não lidas, inserções são palavras que não estavam no texto e que foram inseridas, e as repetições são palavras que o programa detectou como repetidas. As 5 palavras praticadas foram as 5 palavras que a plataforma achou mais difíceis para este docente, e as tentativas que foram à primeira todas bem sucedidas, e depois, obviamente, no caso, podem também perceber o que aconteceu nestas inserções, porque a colega não cometeu nenhuma... nas omissões, porque a colega não inseriu nenhuma palavra nova. Portanto, se clicarem em cima, podem marcar como correta depois de ouvir, mas reparem que vocês podem perceber o que é que aconteceu, ouvir, e depois a seguir podem, como percebem, escolher
a opção correta. Portanto, eu posso ir inserir à esquerda e perceber o que é que aconteceu, se a colega o disse e o programa não conseguiu ouvi-lo ou não, e portanto depois selecionar a opção correta para cada uma dessas opções. No final é nesta opção aqui que nós damos o feedback ao aluno, e é esse feedback que o aluno vai perceber. Portanto, diria que este aluno conseguiu ler 122 palavras corretas por minuto, com uma taxa de precisão de 99%, teve apenas 2 omissões, e reparem automaticamente que se eu ouvir o vídeo da colega carregando aqui e ouvindo à esquerda o que é que se passa e percebendo o vídeo, e depois já está correto, então optamos por correto e esse erro também desaparece e passa apenas neste momento a uma omissão, e eu posso fazer o mesmo. Optar, ouvir, se está correto, se não está, e no caso de estar correto, a plataforma automaticamente ajusta-se àquilo que são as novas realidades. E assim fica concluída a nossa pequeno tutorial sobre a evolução da leitura. Boas utilizações, um abraço a todos, e que esta sirva também, não para resolver os problemas todos da leitura, mas para dar mais uma ferramenta para explorarmos a leitura.